Estou meio estrenado, viu? Desculpe. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Quero cumprimentar aqui as pessoas que estão assistindo. Estou vendo o Zé Pedro, vereador, lá longe, mas é para manter o distanciamento. Um momento muito difícil nosso, né? A gente achava que estava numa situação difícil há um ano atrás, né? Hoje está muito mais difícil. Eu vejo o número de casos que eu falo em todos os municípios do Paraná quase que quintuplicou, se não for, não é mais. Hoje eu falava com um senhor de Guarapuava, ele me falava em 3.000 pessoas lá. Então, aqui deve estar 900, né, em torno de 900. Mas é assim mesmo. Eu quero apenas dizer que agradecer por estar tendo essa oportunidade. Eu estou voltando ao cargo de deputado federal por força do acaso. Eu era o primeiro suplente. O deputado de Toledo teve o problema do coronavírus e veio a falecer. E nós daí assumimos o cargo de deputado federal. E eu vim aqui hoje, conversando com o presidente, me coloquei à disposição e ele achou bom a minha presença. Recebi lá alguns vereadores de União da Vitória, aonde foram lá reivindicar a questão da 476. E só para que a gente observe a importância que tem um parlamentar federal. Dá para mostrar o exemplo aqui por duas situações. A primeira situação, a grande obra federal que a nossa região recebeu, foi no mandato do Ayrton Roveda, que foi feito todo esse anel com viadutos, uma obra que marcou a história de União da Vitória. E agora eu passava quase que toda semana na 476 e só via buraco. E de uma hora para outra eu assumi o cargo de mandato, ou o mandato de deputado federal, e aí eu fui fazer uma visita ao ministro dos Transportes e dizer para ele, e na nossa audiência estava lá o diretor do DENIT, que é quem cuida das estradas, na verdade, e os seus assessores, e eu cheguei lá e disse, olha, eu passei no domingo, era o Dia das Mães até, passei de carro na rodovia e dizer que eu não consegui passar de 40 km por hora, porque principalmente ali daquele viveiro do trevo de Porto Vitória até uma altura aqui é o pior trajeto. O que nós conseguimos lá com o ministro, até para que vocês tenham conhecimento e possam até responder alguns questionamentos, que às vezes também o vereador é cobrado, mas vocês não estão fazendo nada, como se nós resolvêssemos o problema, vocês como vereador e eu como deputado. Nós temos que pedir. E nós fomos ao ministro e conseguimos, acho que um pequeno avanço, mas aí demonstra também a falta de representatividade da nossa região. Nós conseguimos que o ministro determinasse a feitura do projeto de restauração da 476, mas veja o seguinte, quando eu estou falando aqui é projeto, então vai ter um tempo para fazer o projeto, inclusive nós vamos levar algumas reivindicações que vocês colocaram aqui, nós temos reivindicações de Paula Freitas, temos reivindicações de Frontin, questão dos trevos, porque como vai ser elaborado a restauração da rodovia, a rodovia também vai ser modernizada. Mas quando eu estou falando aqui para os senhores vereadores, e deve ter aqui o Facebook funcionando, é importante dizer o seguinte, nós conseguimos apenas que se faça o projeto. Então vai ter um tempo para fazer o projeto, vai ter um tempo para viabilizar os recursos, vai ter um tempo para colocar em concorrência, porque vai ser uma estrada nova, porque essa estrada praticamente ela não existe mais, e então eu acredito que correndo tudo bem, 1 ano e meio. Mas aí eu falei para o ministro que tem pelo menos 30 quilômetros, pelo menos 30, eu não tenho essa quilometragem, mas pelo menos 30 quilômetros que está intransitável. Não tem mais condições de transitar.
E ele nos prometeu que vai fazer uma operação emergencial, não apenas um tapa-buraco. E agora, não sei, um dos vereadores estava me falando que na ponte hoje estavam recapeando ali, entre as pontes do Rio Iguaçu e a outra ponte. Então eles vão fazer uma operação de recapear alguns trechos que estão muito ruins. Então, para que a população tenha conhecimento, não esperem uma grande mudança na rodovia daqui até São Mateus do Sul dentro de 1 ano e meio. Quer dizer, é uma péssima notícia, mas a gente tem que falar aproximado também 1 ano e meio, porque a gente não tem certeza, mas pelo menos o ministro agora ele já sabia que a rodovia estava ruim. Eu disse para o ministro o seguinte: eu estou vendo aqui no seu relatório rodovia ruim, o senhor pode colocar horrível, pelo menos esses 30 quilômetros que eu estava falando há pouco. Então, para falar sobre a rodovia. Daí estive também nos primeiros dias do meu mandato, aproveitei fazer uma visita a alguns ministros, além do ministro dos Transportes. Eu sou amigo do ministro do Desenvolvimento Regional, porque ele era deputado quando eu estava deputado em Brasília nos 2 primeiros anos, porque depois eu vim ser chefe da Casa Civil. Este ministro, hoje, este senhor, que é o Rogério Marinho, tornou-se ministro do Desenvolvimento Regional. E o Ministério do Desenvolvimento Regional é o ministério que atende os municípios. E fui no ministro da Saúde. E eu fui mais feliz no ministro da Saúde, onde nós arrancamos recursos para todos os municípios da nossa região. União da Vitória vai receber agora R$1 milhão e já no início do ano que vem mais 1 milhão. Então, eu já comuniquei o prefeito que esses recursos ele pode planejar a vida dele também contando com esses recursos. E também recursos para Cruz Machado, Bituruna, Porto Vitória, Paula Freitas, São Mateus, enfim, todos os municípios da Ansulpar. Cruz Machado, para o hospital de Cruz Machado, lá o dinheiro foi direto, porque o hospital é municipal. Então, conseguimos isso. E outro dia, para vocês verem como é importante, recebendo a visita dos vereadores, recebi um telefonema de Brasília, onde a minha assessoria dizia que tinha lá recursos em torno de R$280 mil que dava para comprar um trator. Daí os vereadores de União da Vitória estavam lá, eu digo, aonde vocês querem? Tem alguma comunidade do interior que pode ser atendida? E aí eles falaram da São Domingos, né? Nem sei se é do São Domingos. É para uma comunidade do interior, não vou... São vários pedidos, então a gente está conversando ainda para... Mas vamos atender esse agora, e daí em agosto, setembro, quando eu tiver as emendas, porque eu não alcancei as minhas emendas, entende? Porque eu cheguei atrasado lá, né? Daí a gente conversa para dar esse atendimento. E acredito que eu tenho uma história muito bonita, recente, com a União da Vitória, quando o chefe da Casa Civil do governo Beto Richa, e tem que ser citado o nome do governador Beto Richa, quer alguns gostem, outros não gostem, mas o governador Beto Richa talvez tenha sido o melhor governador para a União da Vitória. Por exemplo, nós reformamos todas as escolas estaduais de União da Vitória. Além de reformar todas as escolas de União da Vitória, informatizamos todas as escolas de União da Vitória. Eu não esqueço um episódio que eu, como chefe da Casa Civil, eu fui fazer uma visita ao Colégio São Cristóvão, entrei na sala da diretora e eu disse para a diretora, eu vim aqui hoje para te atender. Ela disse, mas eu já recebi tanta promessa, não vai ser você que vai me atender. Eu digo, mas então pelo menos me mostre as dificuldades. Ela foi muito educada comigo, apesar de desesperançada, né? Mas me levou ver a quadra que estava caindo, me levou refeitórios, banheiros, enfim, fizemos uma ampla reforma no Colégio São Cristóvão e hoje eu
de como está o Colégio São Cristóvão. Para não falar do Colégio São Cristóvão, eu podia falar do Melvin Jones, eu podia falar da escola do Pouzinho, né, lá em cima, no alto, que também estava em péssimas condições, o Túlio de França, que também estava como é que é? O Odete Conte, né? Enfim, estou falando de algumas escolas porque eu não estou lembrado de todas. Um outro serviço que nós vamos prestar, e eu quero falar aqui aos senhores vereadores também, é que nós destinamos para 6 entidades recursos, ajuda para as entidades filantrópicas de União da Vitória. A PAI, porque quando eu estava no governo do Paraná, nós fizemos um programa de reforma das APAIs do Paraná. Não é de reformas. Cada APAI do Paraná recebeu R$100 mil para fazer aqueles reparos que eram mais importantes. Então, o governo não definia aonde seria aplicado os recursos. Quem definia era a própria entidade. Então, R$100 mil para cada APAI do Paraná. E eles apresentaram o projeto e quase todas as APAIs do Paraná se beneficiaram desse programa que nós implantamos. E agora, quando eu estava lá em Brasília, eu viabilizei em torno de R$360 mil, e esses R$360 mil nós destinamos para 6 entidades aqui de União da Vitória. Se vocês me pedirem, eu posso citar 2, né, Landa? A APAI e a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que essa de longa data nós viemos trabalhando junto com carro, quando precisava sempre a gente estava à disposição. Então eu não posso citar aqui as entidades, os recursos vão vir para a prefeitura e a prefeitura vai encaminhar para essas 6 entidades que foram indicadas, umas por vocês, outras pelo prefeito Bachir, enfim, foi dentro do conhecimento que eu tinha das entidades. Outra questão que acho que eu aproveitei o meu tempo na Casa Civil para prestigiar a União da Vitória foi questão de asfalto para a União da Vitória. Nós arrumamos muitos recursos, por exemplo, a rua principal aqui foi viabilizado recursos federais e depois faltou recurso e nós viabilizamos para terminar a Avenida Manuel Ribas. Mas também acredito que a obra que apareceu muitos como donos da obra foi a ponte. O que aconteceu com a ponte? A ponte, eu estava no governo, por 3 vezes, nós tínhamos um costume no governo seguinte, tem recursos para investimentos, reúne os secretários, eu era o chefe da Casa Civil, o chefe da Casa Civil é o chefe dos secretários, e discute aonde vai aportar os recursos, aonde vai investir. Por 3 oportunidades nós tivemos reunião e eu não consegui colocar a ponte de União da Vitória. Mas na última reunião de investimentos do governo, foi destinado um valor para a saúde, um valor para a educação, um valor não sei o quê, e ainda tinha recursos para investimentos. E eu fiz um apelo ao governador e disse o seguinte: veja, o teu pai fez a ponte de baixo. E quem é aqui, conhece a história de União da Vitória, sabe que União da Vitória era uma cidade com chuva isolada. Ela não tinha para onde sair, porque ali no Miguel Forte, na saída lá, alagava. Aquele tempo chovia mais do que hoje, né? E aqui para São Cristóvão, vocês sabem o problema que era ali, perto do aeroporto, também alagava. Então, com a ponte, aquela ponte a ponte do Mises Caramela, né? Que foi feita pelo José Richa, tirou a União da Vitória do isolamento. E aí eu disse para o governador, veja, teu pai fez a ponte do Mises Caramela, por que você não faz a ponte que vai tirar do isolamento São Cristóvão? Porque a pessoa que mora em São Cristóvão, ela praticamente faz uma viagem de meia hora, até de 45 minutos, para chegar no centro de União da Vitória. Com a ponte, vai ser mais fácil ir a São Cristóvão, ou vir de São Cristóvão, sair aqui da Manuel Ribas, ir a São Cristóvão, hoje é um pulo. E eu, pensando nisso, argumentei com esses argumentos e o governador atendeu o meu pedido. Claro que eu depois fiquei afastado da política, não vim ali tirar fotografia na ponte, não vim ali gravar vídeo,
Não, estava fora. Quem está fora, quando o povo te manda para casa, você vai para casa mesmo. E eu fiz o seguinte, eu fui para casa mesmo. Voltei agora por força, até porque eu achei, sinceramente, pelo número de deputados federais que levaram votos de União da Vitória, eu achei que eu tinha que voltar. Porque, por mais que eu fracasse nesses 2 anos, eu tenho certeza que eu farei muito mais do que aqueles que estavam no mandato. Me desculpe aqui eu fazer críticas aos parlamentares, mas muitos levaram os votos de União da Vitória e não voltaram mais de União da Vitória. Está o exemplo da 476. Ninguém mais lembrou da 476, porque a população do Sudoeste, ela vai por Guarapuava. Então ela não passa aqui, poucos passam aqui. A pessoa que está de Mangueirinha, Pato Branco, ela vai via Guarapuava. Quem passa aqui, às vezes, é a população de Palmas. Então ela ficou completamente esquecida. E eu, depois de pensar, discutir muito essa questão de assumir o cargo, resolvi assumir para buscar dar uma atenção especial para a nossa região e espero que no final desse mandato, lá em janeiro de 2013, é 2013, né? Que encerra o mandato, né? É de janeiro de 2013, 2023, que a gente pelo menos que possa vir aqui fazer uma prestação de contas, como eu estou fazendo aqui uma prestação de contas quando eu estava na Casa Civil. O exemplo, eu era chefe da Casa Civil e eu era deputado federal. Eu viabilizei recursos, não tenho aqui o relatório, eu viabilizei recursos para a União da Vitória e para a região como chefe da Casa Civil, e como deputado federal. Só um exemplo que eu cito aqui, uma obra que talvez ninguém perceba, mas a gente que trabalha com a área de educação muito, por exemplo, o IFPR. O IFPR precisava de recursos para ampliar o IFPR e fazer o ginásio de esportes. Está lá, o ginásio de esportes já está pronto e a ampliação já está concluída. Inclusive a diretora esses dias me ligou dizendo que não marcou a inauguração porque vai deixar passar a pandemia. Até porque ela quer fazer a inauguração porque os recursos para o IFPR foram oriundos da emenda parlamentar que eu tenho direito. Porque as emendas parlamentares são impositivas. Então o que você coloca lá como emenda, ela é obrigado a pagar, não tem essa que pode até atrasar um pouquinho, mas é obrigado a pagar. Então hoje, se o IFPR está colhendo os frutos de ampliação para colocar lá novos cursos, principalmente o curso de agronomia, o ginásio de esportes, que também não tinha lá, foi graças à emenda parlamentar do deputado Rossoni. Aí é que eu quero dizer aos senhores o seguinte, veja, as grandes obras que nós conseguimos para a nossa região, e claro que falta muito, nós não temos a pretensão de ter resolvido todos os problemas, mas as grandes obras que nós conseguimos aqui foi quando nós tivemos deputado federal. Quando o Ayrton Roveda foi deputado federal e agora quando eu fui deputado federal e chefe da Casa Civil. As grandes obras. Pode vir aqui o mundo, mas a verdade é uma só. Se não tivesse o Rossoni na Casa Civil, não tinha ponte para São Cristóvão. E eu tenho certeza, os moradores de São Cristóvão estão me assistindo, e cada vez que eu conseguia arrancar os recursos para reformar o São Cristóvão, o Melvin Jones, a escola lá em cima que eu falei do Pouzinho, eu sempre lembrava do seguinte, eu vou conseguir a ponte, e com esta ponte o eixo do desenvolvimento de União da Vitória vai ser via São Cristóvão, e vai ser. Um terreno em São Cristóvão que valia R$200 mil antes da ponte, hoje vale 500. Porque a cidade vai crescer nesse rumo. Eu estava agora eu entrei pela entrada Bituruna de Porto Vitória aqui, e eu vejo que aqui já está sobrando muito pouco espaço para o desenvolvimento de União da Vitória. Então, o eixo do desenvolvimento vai ser via São Cristóvão. Condomínios residenciais, indústrias. Esta ponte, só nós vamos observar o benefício que trouxe para a União da Vitória para quem tem visão futurista.
E eu tenho essa visão e por isso eu tenho muito orgulho dessa ponte ter sido construída com fruto do meu trabalho e graças a Deus por eu estar naquele posto tão importante que na hora que em 5/6 discutia os destinos dos investimentos, eu estava sentado à mesa. Nós estávamos em 5, eu era 1. Então, é importante que a região ocupe esses espaços para benefícios para a nossa região. Eu acho, presidente, às vezes vocês podem entender, e até as pessoas que estão nos assistindo, que quando eu falo da ponte, talvez falte um pouquinho, quando eu digo eu digo para os senhores o seguinte, eu digo eu com toda certeza. Tem algumas pessoas que têm virtudes nessa ponte. Por exemplo, o prefeito Pedro Ivo tem virtudes na ponte. Até de uma forma que ele sonhava de um jeito e não deu certo, mas ele começou a fazer o projeto da ponte. Eu era deputado, ele era prefeito, e eu lembro que eu apoiei o Pedro Ivo naquela eleição, e ganhamos a eleição, e ele, lembra que deu uma enchente aqui, daí a Dilma veio aqui na Câmara, aqui? Ele conversou com a Dilma, e a Dilma sinalizou para ele que faria a ponte. O que o Pedro Ivo fez? Iniciou o projeto, que foi bom. Mesmo a promessa que não deu certo, não estou fazendo crítica, mas uma observação, fez com que o Pedro Ivo iniciasse o projeto, mas não concluiu. Assumiu o Santinho Roveda, ele me disse, eu vou fazer o projeto da ponte. Eu digo, olha, você faça o projeto da ponte, mas não prometa a ponte. Porque promessa, a pior coisa na política, e vocês são vereadores e quem é de primeiro mandato, não prometa o que você não tem na mão. Porque eu vejo como deputado, às vezes você promete algo que depois não é você que realiza e não consegue, aquela promessa você fica devendo para o resto da vida. E às vezes você faz muito mais do que a promessa, mas só é lembrado a promessa. E aí o Santinho Roveda teve um papel importante, porque ele concluiu o projeto da ponte. Ele fez o projeto da ponte. E quando nós conseguimos os recursos, foi juntar o útil ao agradável. A boa vontade dos 2 ex-prefeitos com o dinheiro que nós tínhamos conseguido com o governador e graças a Deus, o atual governo, Ratinho, concluiu a ponte. Mas cumpriu com a sua obrigação de executivo, porque os recursos ficaram depositados em caixa, porque hoje a lei, e os senhores são legisladores, sabem disso, você não pode fazer a concorrência de uma obra sem ter o dinheiro em caixa. A prefeitura não pode licitar a Bento se não tiver dinheiro no caixa, que é uma obra sonhada a Bento. Inclusive, combinei com o Santinho, com o Bachir, de nós irmos a Brasília, mas tem que ter o projeto. Não adianta falar em Bento se nós não tivermos o projeto. Para nós chegarmos lá, talvez conversar com o meu amigo Rogério Marinho e dizer, olha, essa avenida ela é importantíssima para a União da Vitória e, além de tudo, é um socorro para 153. Porque quando deu problema na ponte, nós tivemos problema, o trânsito passou por dentro de União da Vitória. Esse é um argumento que a gente pode usar lá, de repente, para arrancar o dinheiro para a Bento Munhoz da Rocha. Então fica claro, não é uma promessa da Bento, é um propósito de nós irmos atrás. Então logo o Bachir tenha este projeto, nós vamos a Brasília, vou conversar com o ministro do Desenvolvimento Regional, levar o projeto e mostrar para ele, certamente vocês serão convidados para nos acompanhar. Não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas a minha vontade, e agradeço a oportunidade, estou começando a minha nova caminhada, eu faz apenas 15, 20 dias que sou deputado, 15, 20 dias que sou deputado, mas a minha primeira reunião que participo é na Câmara Municipal de União da Vitória, porque eu tenho profundo respeito e admiração por União da Vitória. Eu gosto tanto de União da Vitória, as pessoas talvez não percebam isso. Um determinado dia nós estávamos com o prefeito Santinho na Casa Civil, tomando o último cafezinho da noite, 10 horas da noite.
porque eu tenho todos os defeitos, só não tenho o defeito da preguiça. E aí eu disse para o Santinho, Santinho, a Praça Coronel Amazonas, como é que está? Está feia. Digo, você me faz o projeto e eu arranco o dinheiro aqui com o governador. Ele fez o projeto e nós arrancamos os recursos para... Por que eu lembrei da Coronel Amazonas? Porque eu tinha arrumado recursos para reformar a Unespar. A última melhoria que foi feita na Unespar foram recursos meus, federais, que eu joguei para a Fundepar, eu destinei para a Fundepar, do Paraná, para que o governo do estado repassasse para a Unespar. E naquele dia eu tinha tratado com o reitor sobre a Unespar. E quando chegou o prefeito de União da Vitória, eu digo, não adianta reformar a Unespar e não cuidar da praça. E hoje está ali a praça, graças também ao fruto do nosso trabalho. Eu sempre sonho com aquela praça porque eu estudei técnico em contabilidade naquela escola ali. Era o Colégio José de Anchieta, acho que era. Ari Carneiro. Isso. E quem era o diretor lá era o Dr. Mansur. Depois foi o Dr. Jairo Cristi. Era advogado, né? E era o diretor da escola. Ele era diretor, o Dr. Jairo Cristi, ele era torcedor do Fluminense. Eu também sou torcedor do Fluminense. Por isso que faz muito tempo que nós não ganhamos título. Mas eu lembro do Dr. Jairo Cristi e tenho boas recordações daquela praça. Eu sonho com aquela praça moderna, com a Unespar reformadinha, com a nossa matriz ali também reformada, que daí não compete ao poder público, mas é um patrimônio histórico da cidade. E uma outra coisa que eu gostaria, e eu não consegui fazer, nós tínhamos que buscar dinheiro para recuperar o antigo prédio da prefeitura, porque ali é um patrimônio histórico que, se nós conseguirmos recuperar aquilo, até pode ser usado para muita coisa, mas cuidar daqueles prédios ali com muito carinho, porque aquilo ali faz parte da história, para os nossos netos, bisnetos, verem como que era a União da Vitória. Eu encerro aqui minha fala, não sei como é que o presidente quer dar continuidade à sessão e fico a inteiro a dispor para qualquer pergunta, qualquer dúvida dos vereadores. Eu não tenho nenhuma preocupação aqui de questionamentos que são importantes, porque eu sou homem público, os senhores são homens públicos, vocês vão chegar lá no bairro, o cidadão vai dizer, você viu o Rossoni e você não perguntou disso. Vocês não... Fiquem à vontade, se o presidente assim permitir. Sim, então deixamos definido que será feito uma pergunta por cada vereador, sem direito à réplica, tá ok? Combinado? Presidente, eu só cometi um equívoco aqui, eu estou com o prefeito de Bituruna aqui, que é o Rodrigo, meu filho, e com o Dalgalo, que é o vice-prefeito lá que me acompanha. Fizemos os agradecimentos já no início da sessão, um prazer estar recebendo o prefeito e o vice-prefeito do município de Bituruna. Quem gostaria, a palavra está em aberto. Com a palavra, vereador José Pedro Valk. Boa noite, Valdir. Só que eu acho que você esqueceu aí duas coisas que seria muito interessante aí, que seria o estádio, né? Municipal, e o ginásio de esportes também, né? Que esse veio provavelmente do governo do estado também, quando você era chefe da Casa Civil. É verdade. E veja, eu não fiz um relatório, mas tem algumas coisas aqui que eu desencalhei. Por exemplo, o parque ambiental. Outra coisa aqui que tinha encalhado, o CTG, eles não conseguiram o documento, nós viabilizamos o documento, então teria tantas obras, né, mas bem lembrado, o Pastuchão e o Antioco Pereira, né? Pauline e Leandro Musulão. Então tem. E as mini arena, né, que eu acho, não sei, eu acho que é a cidade do Paraná que mais mini arena recebeu. Inclusive uma no Colégio São Cristóvão, lá que nós colocamos uma lá. A próxima pergunta, com a palavra a vereadora Alandra Roveda. No aspecto político, realmente, muitas vezes as pessoas esquecem da importância de ter representantes ligados da região, né? Eu acredito que dos últimos
anos foi a maior quantidade de verbas, de recursos recolhidos para a nossa cidade, foi enquanto você estava como chefe da Yolanda, Casa se você Civil. me permitir, eu tive a recordação, talvez uma das mais importantes obras que nós realizamos em União da Vitória, que o pai do vereador, o Pires, velho Pires, nós realizamos em União da Vitória. Vocês lembram aquelas casinhas penduradas no Rio Iguaçu para lá da faculdade? Ali, o Pires trabalhava na Coapar, nós construímos as casas com dinheiro da Assembleia. Lembra do trabalho que eu fiz na Assembleia lá de Economia Financeira? E nós pegamos os recursos, fizemos as casas, e aí cada pessoa que saía da Barranca do Rio ficava com a casa e ganhava uma casa nova. E quem coordenou todo esse trabalho foi o Pires, e que é importante ser lembrado porque a barranca daquele rio ali era cheia de casas e as pessoas foram tiradas ali, não foram nem tiradas, foi numa negociação pacífica e hoje as pessoas têm a sua casa, com o seu terreno, com a sua escritura e ainda levaram aquela casa que estava pendurada em cima do rio, correndo risco de vida, que as crianças caíam dentro d'água e também não ficava bem para a cidade. Mas foi uma importante obra. Loteamento Frei Pedrinho. Não me lembro o nome. Deixa eu te perguntar o seguinte, qual que é a sua opinião sobre futuras ações para o desenvolvimento da nossa cidade e região? E como deputado federal, o que você pode ajudar nesse sentido? Primeira coisa, eu vou dar um palpite numa coisa que eu não devia de dar, mas eu tenho por obrigação, pensando em União da Vitória. União da Vitória precisa resolver o problema do fundo previdenciário. Não sei como. Tem 1000 soluções, mas se nós não resolvermos o problema do fundo previdenciário, era uma das coisas que na eleição passada me deu vontade de disputar a eleição de União da Vitória, porque eu ia disputar a última eleição, eu não queria agradar a todos mesmo, mas eu ia solucionar o problema de União da Vitória, financeiro. Como? Tem soluções, só que são medidas amargas. Então, precisa ser resolvido isso. A nossa região, ela paga um preço na questão ambiental. Nós somos considerados aqui Mata Atlântica. E quando é considerado Mata Atlântica, eu só vou citar o meu exemplo. Eu tenho 1.000 hectares de terra. 1.000 hectares de terra. 60% é área de preservação. Aí vocês podem dizer, mas está certo, tem que preservar mesmo. É muito fácil dizer que está certo. Daí você pega um cidadão lá de Cascavel, de Londrina, de Maringá, ele tem 1.000 hectares que é só terra vermelha. Então o que é a nossa região? A nossa região está pagando um preço e não recebe nada em troco. Eu sempre travei essa batalha lá no Congresso Nacional. Eu sempre digo lá, nós temos que preservar, somos favoráveis a preservar. Mas quem vai nos indenizar, quem vai indenizar a nossa região por preservar o Pinheiro Araucária? Porque as outras regiões são riquíssimas. Hoje um alqueire de terra em Cascavel vale R$350 mil, mas é só terra. Não tem nada preservado. Aqui na nossa região tem áreas de terra que vale 10, 15 mil alqueire, porque é só mata. Ótimo, mas o Paraná, o Brasil precisa ressarcir a nossa região. E como é que vai ressarcir? Com investimentos na nossa região. Não vai derrubar a mata, não é isso. Mas precisa dar em troco o que nós estamos dando para o meio ambiente. Nós temos aqui na nossa região os maiores produtores de erva mate. Cruz Machado, Bituruna, São Mateus do Sul, essa região é o maior produtor de erva mate. A maior concentração de pinheiro araucária está aqui. Só que isso, ela é rica ambientalmente, mas ela não é rica produtivamente. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos que o Paraná devastado pague para o Paraná preservado. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos ter que encontrar um caminho para buscar a indenização para sermos o Centro Verde do Paraná.
Olha, você pega daqui, por exemplo, e vai a Bituruna, você pega 80 quilômetros, pelo menos 60 quilômetros dos dois lados é só araucária. Ótimo. Mas e as outras regiões que derrubaram tudo? Então você pega um proprietário de terra lá em Cascavel, o cara com 1.000 hectares, ele é riquíssimo. A pessoa aqui com 1.000 hectares é pobre, porque ele não pode ter resultado financeiro. E nem o proprietário e nem o poder público. Então, o poder público tem que ser ressarcido. Como? Não sei. Mas eu como deputado federal, os deputados estaduais, nós temos que criar um caminho e aí somar forças para lutarmos pela preservação, mas em busca do ressarcimento para a nossa região. Em investimentos públicos para que nós possamos ter mais desenvolvimento. Porque se nós pudéssemos, de repente, ampliar a nossa área de agricultura na nossa região, nós poderíamos quintuplicar e preservando os 20% que é de lei no Código Florestal. Mas não é permitido porque nós somos Mata Atlântica. Mas para nós sermos Mata Atlântica, isso tem um preço muito alto para a nossa região economicamente e nós temos que cobrar isso do Paraná. Desculpe, não sei se eu fui bem claro, mas daí pode fazer a pergunta que de repente eu esclareço. A próxima pergunta. Mais ninguém? Vereador Valdir Rático. Boa noite a todos, boa noite, deputado. Na verdade, não seria uma pergunta, mas eu tenho acompanhado já o senhor. Eu lembro-me que mais de 20 anos atrás, o Colégio São Cristóvão, eu trabalhava na cantina e estava feio o Colégio São Cristóvão e ele recebeu uma grande reforma total daquele colégio e foi o senhor que conseguiu aquela reforma. E a comunidade ali pôde ver que nós tinha alguém que trabalhava por nós. E a partir dali eu sempre acompanhei o seu trabalho junto com mais pessoas ali ligadas, da família também. E a maioria das melhorias que teve na nossa cidade, cito algumas delas que até hoje ainda elas existem, algumas já precisam de reformas, foi construções de ginásios de esportes no João Paulo ou de São Cristóvão. Também, como já foi citado em todos os colégios, escolas, verbas para a saúde acompanhava aí todas essas reivindicações também que vinha a partir de vereadores, de prefeitos, pronunciamentos, porque eu sempre gostei de ficar ligado. Eu sei que muitas vezes as pessoas elas atiram pedras, mas elas não sabem fazer. Aí quando alguém faz, elas se colocam na frente para aparecer mais do que quem fez. Mas quem conhece o seu trabalho e acompanhou sabe o que é a verdade das coisas. E a questão da ponte também, que foi um trabalho que eu também acompanhei. Inclusive eu fiz um vídeo falando que eu não iria mais ficar assinando papel e indo em comemorações assinar papel, porque cada vez estava vindo um político diferente. E eu já tinha ido no aeroporto, o senhor estava lá, nós já tinha feito tudo aquele trabalho lá, e depois não parava mais de vir gente para fazer. Apareceu acho que uns 5, 6 donos da ponte lá. Mas o trabalho, eu tenho certeza que quem acompanha, reconhece. Aquele que não acompanha, ele atira pedras. Mas nós temos que olhar sempre para frente. Então, só enaltecer aí o trabalho do deputado e também falar que depois que o senhor saiu, isso eu falo para todas as pessoas, quando o senhor não estava mais como deputado, dificilmente se viu alguma verba vindo para a União da Vitória, alguma melhoria, não aparece. Em épocas de eleições, vem muitos, pegam o voto e desaparecem. Mas para trabalhar mesmo, que eu sei é quem tem o que mostrar. E tudo que o senhor falou aí está comprovado nas obras e nas coisas da nossa cidade. Então, que o senhor continue, né, com esse trabalho, nesse restante de mandato,
e que prossiga lutando aí por nossa cidade. Seria isso. Obrigado. Então, antes de finalizar, gostaria de agradecer a presença do deputado Valdir Presidente. Rossoni. O senhor Celso Rocha. Então, com a palavra, o vereador Celso Rocha. Boa noite, Boa noite. deputado Rossoni. Para mim é um prazer conversar com você. Eu participei das duas primeiras campanhas de deputado, quando ainda você era um principiante na política. Fizemos bastante esforço para elegê-lo. E depois você me devolveu o favor, me nomeou chefe do INSS da União da Vitória, Sabia. juntamente com o Pisato, na época, nosso deputado federal. Eu queria perguntar para você só uma coisa. Fique à vontade. Você se sentiu melhor como deputado estadual ou como federal? Aonde que você carregou mais recursos? Como deputado estadual, eu me senti melhor, porque eu tive uma oportunidade. Veja como é que é a vida. A vida é o seguinte, eu disputei, no governo Jaime Lerner, eu disputei a eleição de presidente da Assembleia e fui derrotado. Mas quando você é derrotado, você presta atenção que tem uma explicação. O tempo vai te explicar. Eu perdi a eleição na calada da noite. Eu fui dormir com uns 37 assinaturas e acordei com 22. Na calada da noite me tomaram a eleição. E eu não me conformava. Mas perdi. Quando faleceu o deputado Aníbal Cury, perdi. 10 anos depois, eu assumi a presidência da Assembleia novamente. 10 anos, 12 anos depois, eu assumi a presidência da Assembleia. E vocês sabem o que eu fiz lá. Poucos homens teriam a coragem, e eu pago o preço até hoje, de ter sido presidente da Assembleia. Eu não sei se hoje, sabendo o que eu sei, se eu faria o que eu fiz. Porque eu demiti na Assembleia mais de 1.000 funcionários fantasmas. Mais de 1.000. E ali naquele bolo de funcionários foi filho de desembargador, filho de irmão de Ministério Público, foi todo mundo. Porque ali ao redor do Palácio Iguaçu é o centro do empreguismo. E eu resolvi fazer aquela faxina. Para entrar na Assembleia era tamanha a discordância de eu ser presidente que eles não queriam me deixar entrar na Assembleia, porque eles queriam um compromisso meu que eu não iria tomar as atitudes. E eu estava com os decretos prontos. Daí eu entrei com a polícia dentro da Assembleia, numa mesa no pátio, assinei os decretos que tinha que assinar, exonerei todo mundo, e nós economizamos em 4 anos 600 milhões de reais. 600 milhões de reais. Que era um dinheiro que eram gastos e que nós não permitimos. Claro que depois, no decorrer do tempo, eu sofri muitas consequências, porque a maneira que o tempo foi passando, as pessoas foram esquecendo do feito que eu fiz, porque eu desafiei os poderosos, e aí me prejudicaram muito, principalmente agora na última eleição. Mas quem não deve não teme. Fico tranquilo, eu sei o bem que eu fiz para o Paraná em corrigir a situação da Assembleia do Paraná. Hoje é uma das melhores assembleias do Brasil. Então, se você me perguntar aonde eu me dei melhor, até pelo tempo que eu fiquei lá, na Assembleia. Porque eu, em Brasília, eu fiquei 2 anos. Daí 2 anos eu fiquei na Casa Civil. Foram me buscar para tocar o governo do Paraná, porque o chefe da Casa Civil é o primeiro-ministro do Paraná. E eu aí cheguei no Paraná com o conhecimento que eu tinha. Eu morava mais dentro de um avião e de um helicóptero, eu ficava segunda, terça e quarta em Curitiba, quinta eu estava dentro de um avião visitando as cidades. Prova disso que, no decorrer de 2 anos, nós reformamos mais de 2.000 escolas. Nós construímos esses postos de saúde, mais de 500 postos de saúde, porque eu chegava na cidade, e vocês recordam quantas vezes eu cheguei aqui em União da Vitória, nós sentávamos com os vereadores, com os diretores de escola, com as APAES, com todas as entidades, e eu
e o governador tinha me dado esse poder e eu despachava ali na mesa. Ó, vou reformar o São Cristóvão, força de expressão, vamos reformar o Colégio São Cristóvão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, com poder e com dinheiro. Então a gente fez um trabalho fantástico quando voltei de Brasília, aqueles 2 anos. Então eu poderia responder a sua pergunta dizendo o seguinte: acho que me realizei mais como deputado estadual, mas quero dizer que voltei agora para Brasília e acho que estou voltando num momento bom, no sentido porque hoje o deputado tem pelo menos 30 milhões por ano para destinar às bases eleitorais dele. Você destina, por exemplo, esses 2 milhões que veio para a União da Vitória, é poder do deputado. Ninguém pode tirar da União da Vitória. E assim posso explicar dos outros municípios que eu represento no Paraná. Mas a realização mesmo eu me realizei como presidente da Assembleia. E paguei um preço muito alto por isso, porque as pessoas esquecem a parte boa, e daí aqueles que foram atingidos te pegam e te destroem. Mas é a vida. E quero dizer que eu não lembrava, lembro do Celso Rocha, lembro do teu pai, do teu irmão, assim, das pessoas, das coisas, mas não lembrava disso. Mas nem precisa agradecer, eu sei da tua competência. A palavra continua em aberto. Com a palavra, vereador André Hennick. Boa noite, deputado. Primeiramente, agradecer por todos os recursos e sempre estar trabalhando por nossa cidade, pelo nosso município. E até na conversa que tivemos na semana passada, onde foi comentado sobre a BR-476, onde foi pedido para incluir a questão do trevo de acesso do bairro Nossa Senhora das Graças, onde está saindo um novo asfalto ali. E alguns tempos atrás, questão do mês, aconteceu 2 acidentes com vítimas fatais ali naquela região, onde é necessário o trevo. E até queria pedir a sua ajuda para pleitear esse recurso junto ao projeto, e também num requerimento que está entrando hoje, nesta noite, na Casa de Leis, em indicação, na verdade, sobre o recap da BR-153, desde o trevo de Porto Vitória até o trevo BR-476, que até alguns munícipes da nossa cidade, principalmente os colaboradores da Pormada e Portas, com a questão de uns 3 anos atrás, foi feito drenos no asfalto. O asfalto ali tinha sido recapado, mas foi feito drenos que hoje, infelizmente, não dá para passar mais de 40 por hora, realmente. E colocando muitas vítimas, muitas pessoas em estado praticamente vulnerável de passar ali com o carro. E queria pedir, já aproveitar a nossa reunião, pedir a sua ajuda junto ao governo federal para conseguir esses recursos junto à BR-153 também. Tão logo nós tenhamos todas as... Porque quando eu levantei essa questão aí via rádios, que eu tinha ido reivindicar a recuperação da 476, aí começou a pipocar as reivindicações, que eu também não tinha conhecimento. Quando você falou desse trevo, aí veio o trevo de Frontin, que é um trevo que quase você não entende, já deu vários acidentes. Tem o trevo de Paula Freitas, também precisa de uma atenção, e a hora é agora, porque eles estão começando a fazer o projeto, elaborar o projeto de restauração e modernização da rodovia. Então, a hora de nós levarmos as reivindicações, então, eu já pedi para Paula Freitas, para Frontin, vocês me encaminham esse ofício, e de repente nós podemos marcar lá com o DENIT, em Brasília, levar em mãos as reivindicações. Acho que é muito mais fácil nesse momento, porque depois que o projeto está elaborado ou já está em licitação, daí não adianta mais, porque daí eles não vão mexer no projeto, porque vai atrasar ainda mais. Então o momento é agora de nós levarmos isso a Brasília. Fica um convite aí para vocês irem comigo. Então, deputado, antes de finalizar, gostaria de agradecer a presença mais uma vez do deputado Valdir Rossoni, enaltecer a importância de termos um representante a nível federal para lutar realmente pela nossa região. Vimos a importância disso aí em menos de um mês, foram quase 3 milhões de reais destinados aqui para o nosso município de União da Vitória. Isso daí mostra a força de termos uma representatividade a nível federal também. O senhor, na sua fala, falou a respeito da
Praça Coronel Amazonas, o marco zero do nosso município, e eu, por acaso, semana passada, entrei com requerimento solicitando a análise do Executivo para a elaboração de um projeto para a restauração do prédio da antiga prefeitura, o qual o senhor mencionou ali, que tudo começou com o Colégio Serapião, o prédio da prefeitura, a catedral. Então, eu acho que é um prédio que a gente não pode esquecer. E também não poderia deixar de agradecer tudo que o senhor fez durante esses 4 anos que passou enquanto chefe da Casa Civil. Eu, estando como secretário de esportes do município de União da Vitória, sou muito grato a todo o seu empenho, junto com o ex-prefeito e também o atual, né, o Santim, junto com o Bachir, também todo o estado, né, do Paraná, o governo, junto com alguns deputados, mas pela atenção que deu ao nosso esporte local. O nosso esporte estava praticamente abandonado, em ruínas na nossa cidade. Tínhamos como exemplo a situação do Antioco Pereira, do ginásio Israel Pastucci, de diversas áreas esportivas, e hoje a gente vê que beleza que está, graças ao esforço de todos. Então, gratidão, ginásio Israel Pastucci, estádio Antioco Pereira, uma nova van para a Secretaria de Esportes, 6 arenas esportivas, com certeza em proporções a nível de estado, a cidade que mais recebeu, sem contar da ponte, praça, tudo isso que o senhor falou anteriormente. Então fica aqui a nossa gratidão e também agradecer o presente que o senhor deixou aí para os nossos trabalhadores rurais. Amanhã, dia 25 de maio, é o dia do trabalhador rural. A gente sabe a importância para a nossa sociedade desses trabalhadores. Então, fica aqui o presente do deputado, aí, o trator, de aproximadamente 280 mil para todos esses trabalhadores aí que levam sempre os frutos para a nossa casa. Eu deixo aqui a palavra à disposição do deputado para fazer as considerações finais. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, aqui a boa vontade dos senhores vereadores, dizer que eu vou fazer essa caminhada em todas as câmaras de vereadores da região, porque eu preciso mostrar o que eu fiz e o que eu posso fazer como deputado federal. E nós que somos agentes políticos da região temos a mesma responsabilidade. Cada um dentro do seu cargo, como vereador, como deputado, cada um tem a sua responsabilidade. E nós temos que achar soluções para os nossos problemas. Então eu me coloco à disposição da Câmara de União da Vitória, que sempre fomos parceiros. Nós fizemos um trabalho fantástico na terceira idade, né, Rático? Nós fizemos um trabalho fantástico no setor de esportes. Você não parava de me incomodar na Casa Civil. Toda semana lá eu já estava, mas é boa a tua presença porque fez com que as coisas acontecessem. Me lembro, a primeira vez que eu fui visitar o Pastuchão, eu me lembrei do Brits. O Brits foi prefeito, não sei em que ano, lá atrás. E foi ele que construiu aquele ginásio de esportes. E eu entrei naquele ginásio de esportes, eu joguei muitas vezes futebol de salão. Até arrebentei meu joelho, que depois nunca mais joguei. Foi ali no Pastuchão. E eu lembrava, eu tenho que reformar esse ginásio, até por gratidão a quem construiu, entende? E que foi o Gilberto Brits que construiu aquele ginásio de esportes. Então essas obras, essas coisas que a gente contou aqui, até para mostrar para as pessoas, e os senhores que são vereador, vocês entendem muito mais do que as pessoas que estão nos assistindo. Porque ser legislativo é muito difícil. Porque você se depara com o problema, você não consegue resolver o problema e você depende de terceiros para resolver o problema. Mas acho que a nossa União da Vitória tem um passo fundamental, é resolver esse problema do Fundo de Previdência. Eu, quando começou a campanha, vocês devem ter ouvido falar, o Rossoni vai ser candidato. Mas aí teve um problema na minha campanha aqui em União Tarmê, faltava voto. Eu não tinha voto. Mas vocês não tenham dúvida que eu teria coragem suficiente para tomar as medidas para resolver o problema do Fundo de Previdência. Porque não pode uma cidade como União da Vitória,
99% dos investimentos que foram feitos em União da Vitória nos últimos 4 anos foram fruto do trabalho do deputado Rossoni. 99%, porque a Prefeitura de União da Vitória, não desfazendo da Prefeitura de União da Vitória, não tem capacidade de investimento. E ela só vai ter capacidade de investimento a hora que sanar esse problema seríssimo nas finanças públicas de União da Vitória. Eu agradeço a todos, me coloco à disposição de todos. Tenho o meu gabinete em Brasília, tenho um escritório em Curitiba. E agora, com a pandemia, o que eu faço? Eu fico na minha indústria em Bituruna, porque eu não posso viajar também. Eu fico no meu escritório atendendo as pessoas, tem vindo muita gente de fora. Hoje, por exemplo, tinha gente de Guarapuava, de Pinhão, estavam lá no meu escritório. E a partir das 2 horas começam as votações. Terça, quarta e quinta. Semana passada eu votei um dia até meia-noite, outro dia até 1 hora e outro dia até as 10 da noite. Começa às 15 horas e as votações seguem noite adentro. A noite anterior eu estudo os projetos e depois voto online. Agradeço a oportunidade, não vou convidá-los para jantar porque é proibido, e eu volto para a minha cidade e certamente vocês vão me acompanhar aí nessa reivindicação lá no DENIT, porque eu vou levar gente de Paula Freitas, de Frontin. Se alguém aqui quiser me acompanhar para fazer a reivindicação de União da Vitória, para mim será um prazer. Muito obrigado de coração pelo respeito, pelo carinho, e certamente, se eu puder ser útil para o mandato de vocês, eu estou à disposição. Nós que agradecemos, deputados. Uma boa noite.